Hello, ladies and gentlemen! Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou Ismael e hoje eu vou ensinar a vocês a conjugação no Simple Present na forma afirmativa. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Não deixe, vocês ainda que não são inscritos neste canal, se inscrevam nesse canal. É tão simples, é só apertar esse botãozinho aí, ó, que está aí abaixo do vídeo. Ative também as notificações no sininho para você ficar sempre recebendo a notificação dos vídeos que eu posto aqui. Eu posto vídeo quase todos os dias no YouTube de dicas gramaticais, de dicas de phrasal verbs, estrutura dos verbos, dicas culturais, gírias, expressões, tudo relacionado à língua inglesa você escuta aqui nesse vídeo, nesse canal. Eu sempre estou postando aí. Também não deixa aí, vou deixar meu link na descrição do vídeo, da minha fanpage no Instagram. Lá também eu sempre posto dicas relacionadas à língua inglesa e aqui no canal supostamente também. Mas hoje nós falaremos de uma estrutura gramatical que é o Simple Present, a forma afirmativa do Simple Present e a conjugação dos verbos, tá? No Simple Present, tá bom? Então, como é que funciona isso? É muito simples mesmo. Se nós comparássemos com, por exemplo, o português ele sofre uma variação enorme na conjugação. Por exemplo, se você for observar, vou fazer a mesma coisa, usando também os pronomes pessoais e usando os pronomes pessoais tanto no português quanto no inglês e os verbos. Por exemplo, o verbo gostar, tá? O verbo gostar. Vamos conjugar esse verbo no Simple Present no português. Como é que seria? Percebam. Eu gosto. Tu gostas. Você gosta. Ele gosta. Ela gosta. Nós gostamos. Vós gostais. Eles gostam. Perceberam que há uma variação enorme, gosta, gosto, gosta, gostam, gostais e gostamos. Nossa, isso para quem está aprendendo, a gente que já tem uma prática diária disso, a gente fala isso constantemente, então isso é bem mais... para quem está aprendendo, obviamente, é muito difícil você comparando com o inglês, por exemplo, que vai ser, por exemplo, vou deixar aqui os exemplos para você ver. O verbo gostar no inglês é like, né? O verbo to like. Então, como é que funciona a conjugação? É bem simples mesmo. Você coloca like para todo mundo, né? Para I, you, com exceção de he, she e it. Você acrescenta só o S no like e está tudo resolvido. Como é que fica? Fica desse modo. I like. You like. He, she, it likes. We like, you like, they like. Só isso. Ou seja, você tem like para todos os pronomes, com exceção da terceira pessoa do singular, que você só acrescenta o S. É só isso que você tem que lembrar. Para he, she e it, você só coloca o S no verbo. Likes. Bem simples. A mesma coisa, se eu fizer isso com o verbo to love, que é o verbo amar, né? I love, you love, he, she, it loves. We love, you love, they love. Muito simples mesmo. Então, eu amo, você ama, ele ama, ela ama, nós amamos, entendeu? Então, você percebe que há uma diferença muito grande quando se compara com o português. O grau de dificuldade da língua portuguesa na conjugação dos verbos é muito superior do que o da língua inglesa. Então, às vezes as pessoas ficam naquela coisa que inglês é uma língua muito difícil. Não é que é uma língua difícil. É uma língua que você precisa de um treinamento, que você precisa de um foco, porque você ainda não está acostumado a produzir sons que a língua inglesa tem. Você produz sons que não existe no caso da língua inglesa. Muitos sons que você produz não tem na língua inglesa. Então, quando você vai aprender o inglês, você tem que adaptar alguns sons que você não utiliza. Então, isso cria dificuldade. Mas a estrutura gramatical em si do inglês para o português é muito mais fácil. Bem mais fácil você aprender inglês do que português. Então, se você aprender o português, eu acredito que você vai aprender inglês sem problema nenhum. E isso funciona eu não vou dizer com todos os verbos, porque tem exceções que não vai ser assim. Por exemplo, os verbos modais já é outra coisa que eu vou estar explicando para vocês, tá? Mais
já funciona diferente. Agora, a maioria, vou dizer assim, 90% dos verbos conjugados no simple present é essa regra. Qualquer verbo que você pegar, verbo correr, verbo amar, verbo acreditar, o verbo andar, sei lá, qualquer verbo que você pegar, seja ele regular ou irregular, ele vai ser assim. Agora, lembre, pessoal, o que eu estou falando em regra. Por que eu estou falando em regra? Porque muitas das vezes a pessoa pode achar que todos os verbos funcionam assim. Não é assim. Vocês perceberam, quem estudou o vídeo, que assistiu o vídeo aí dos verbos to be, perceberam que não existe I be, you be, he bees, she bees, it bees. Quem assistiu sabe como é formada a conjugação do verbo to be, é diferente. Então, né, I am, you are, he is, she is, você percebe que não é igual. Tá? Então, por isso que eu falo em regra, ainda tem também os verbos modais que seguem uma outra regra que eu acho até mais fácil, mas eu vou estar explicando isso em outro vídeo. E, como eu falei, 90% dos verbos que você for utilizar, que não sejam os verbos modais e nem o verbo to be, e também alguns verbos específicos, como have, por exemplo, né? Tem alguns verbos que são específicos, eles vão ter uma forma diferente aí que eu vou estar explicando depois. Mas eu digo a vocês que 90% dos verbos em inglês são conjugados dessa forma. O verbo amar, o verbo trabalhar, o verbo correr, o verbo andar. Vou pegar mais outro exemplo. Trabalhar, work, né? To work é o verbo trabalhar. Trabalhar. I work, you work, he, she, it works. We work, you work, they work. Simples. To believe, que é o verbo acreditar. I believe, you believe, he, she, it believes. We believe, you believe, they believe. Perceberam que a única preocupação que você necessita ter é com a terceira pessoa do singular. Ou seja, he, she e it, que o verbo recebe um S. Isso vale também, por exemplo, lembrando que terceira pessoa do singular é substituída por um nome, por exemplo. Se eu falo, Júlia come muito. Um exemplo, Júlia come muito. Júlia é a terceira pessoa do singular. Qual é o pronome que substitui Júlia? Ela. Como é que é ela em inglês? She. E para she a gente faz o que com o verbo no simple present? A gente acrescenta o S. Como é comer em inglês? Eat. Então, se eu falo Júlia come muito, eu tenho que falar como? Julia eats a lot, né? Julia eats a lot. Eu tenho que ter o S aí. Por quê? Porque é a terceira pessoa do singular. Perceba que você falar ela come muito, quem é ela? Júlia. Júlia come muito. Então, o pronome substitui o nome, mas estão na terceira pessoa do singular. Julia eats a lot. É o mesmo que você dizer she eats a lot. Entendeu? Então, percebam isso. Outra coisa também, quando você usar o pronome possessivo, por exemplo, vai falar minha mãe, meu pai, tudo isso é terceira pessoa do singular, só que com pronome possessivo. Por exemplo, minha mãe come muito. Seria como my mother eats a lot. My father eats a lot. My father works, né? Trabalha muito. My father works a lot. Então, terceiro, minha mãe não está aqui, entendeu? Eu estou falando com vocês, ela é terceira pessoa. Minha mãe, meu tio, minha irmã, entendeu? Então, tudo isso, sua irmã, tudo isso é terceira pessoa do singular. Então, quando for terceira pessoa do singular, você tem que acrescentar o S no verbo. Lembre-se disso. Simple present, na forma afirmativa, você tem que usar o S no verbo. Em regra, tá? 90% dos verbos vão receber o S no simple present. Beleza? Vai ter verbos que vai mudar isso aí, vai ter variações, mas esse não é o caso agora. A gente vai explicar isso depois, mais à frente. Bom, pessoal, então é isso. Não se assuste agora ao conjugar os verbos, porque os verbos são muito fáceis de conjugar, tá? Eu como, ele come, ela come. Então, isso em inglês é I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, para todo o restante. Só a terceira pessoa do singular, he, she e it, que recebe o S. Se você for falar também my mother, my father, his father, your father, o que seja, você vai ter que acrescentar o S também, porque terceira pessoa do singular, tá?
Então é isso, fica aí a dica, espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais.